Camaradas, desejo saúde a todos. Meu nome é Henrique Nogueira, do canal Comunista na Bolsa, mas a única revolução que eu quero é a da sua educação financeira. Hoje falaremos de risco e retorno, que andam sempre de mãos dadas. E também ao longo do vídeo de hoje você vai começar a perceber qual o seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, moderado ou o que o pessoal chama de arrojado, que na verdade é arriscado, né? Normalmente você vai ser classificado em uma dessas três por um banco, por qualquer teste que você faça na internet, mas é importante que, além do teste, você tenha o feeling, vendo na prática como funcionam os investimentos, do que você quer para você. Então, vamos comigo aqui nas imagens. Começando então com uma coisa que todo capitalista adora, que é um gráfico, né? Mas esse gráfico aqui não tem número, deve ser coisa de esquerdoso. Gostamos. Então, um gráfico genérico aqui de risco sobre retorno, dá para vocês verem que o Tesouro Selic é a base aí desse gráfico risco-retorno. Por que ele é a base? Porque ele segue a taxa básica de juros, né, que é a taxa Selic, que é o investimento mais seguro que tem no Brasil hoje, que é deixar o seu dinheiro na mão do próprio Brasil, né? Uma empresa pode quebrar, um país é muito difícil, então você põe o seu dinheiro à mercê do país e esse dinheiro fica à sua disposição para quando você quiser sacar, só que ele não funciona igual uma conta de banco, né? Diferentemente da poupança. Você deixa esse dinheiro lá e quando você quiser sacar, você saca parte dele ou inteiro, só que ele fica, de certa forma, investido, como se fosse um fundo mesmo, né? A rentabilidade do Tesouro Selic hoje está em 1,72%, pensando em colocar o dinheiro e retirar daqui a 12 meses. O retorno real dele seria mais ou menos ali, ele está em 2,25% a taxa Selic, mas o retorno seria 2,15%, porque também é cobrado ali uma 0,5% do todo dessa parte, né? Então 0,10% vai ser cobrado para permitir esse seu investimento. Então o governo também tira a partezinha dele em relação à taxa Selic. Mas 2,15% em relação a 2,25% é bom. Vocês vão ver que na esquerda, mais embaixo aqui, tem um cifrão verde, né? Aquilo ali seria dinheiro vivo. Dinheiro vivo tem nenhum retorno, né? Tem uma leve possibilidade de retorno se acontecer o que está acontecendo agora, durante os meses aí de abril, maio e junho, que a inflação está caindo. Então, a taxa de inflação caiu menos 0,3% e depois menos 0,3% de novo nos últimos 2 meses. Ou seja, o que R$100 comprava 3 meses atrás, hoje compra um pouquinho a mais. Por que ele não está no zero do risco? Porque dinheiro físico também tem o risco dele, né? Incêndio, molhar, rasgar. Então, querendo ou não, não existe risco e retorno 0 a 0. O que existe é risco e retorno 1 para 1. Isso é o que a gente considera a base, que seria o nosso Tesouro Selic. Então, o risco do Tesouro Selic é o risco mínimo do que a gente chama de risco de default mínimo. O que é esse risco de default? É o risco de não pagarem você o seu investimento. Sim, isso existe. Quanto maior a instituição e mais sólida ela, menor é esse risco. Com certeza essa empresa vai estar aqui para te pagar, mas nunca diga nunca, né? O Tesouro Selic e a renda fixa estão muito próximos, né? Ela é fixa porque ela já tem um valor pré-determinado do quanto ela vai render. Por exemplo, eu falei do Tesouro Selic, que hoje já está escrito que vai render 1,72% e isso ninguém vai tirar disso. A renda fixa é toda a renda que tiver pré-determinado o rendimento que o seu dinheiro vai ter ao longo do tempo. O Tesouro Selic também é uma renda fixa. Eu só separei porque ele é o 1 para 1 desse nosso gráfico. Então, na próxima imagem aqui, vocês vão ver que o dinheiro está para dentro, pelo que eu falei, não conta como investimento, né? A poupança do seu banco, seja quão bom seja o seu banco, está acima no risco e está pior no retorno. Então, poupança nunca vai compensar no Brasil. Vocês vão ver que a poupança rende aí 1,57% no ano, então mais ou menos uns 90% do Tesouro Selic. É possível uma poupança ou alguma coisa assim, que você coloque o seu dinheiro para um banco que renda igual ao Tesouro Selic? Sim, é possível. Por exemplo, o CDB, um CDB de um bancão, né, que vocês provavelmente já devem ter visto isso sendo anunciado pelo banco de vocês. Ah, tem esse CDB aqui rendendo 98%, 100%, 102% do CDI, né? CDI é um índice que segue o Tesouro Selic diretamente. Então, quando
Quando a taxa Selic está 2,25%, CDI é 2,25%, são equivalentes. Não precisa colocar o seu dinheiro na mão de um banco, que tem mais risco que um país, quando você pode colocar o dinheiro na mão do país. E o Nubank, que também tem aquela conta dele, está sempre rendendo, também é 100% do CDI, então igual o Tesouro Selic. Com a diferença de que, como é uma conta de um banco ainda menor, tem mais risco. Existe também o CDB dos banquinhos, né? E o CDB do banquinho vai render melhor, 133% foi o maior que eu achei hoje disponível no mercado. É irrisório o quanto você ganha querendo investir nisso aí. Vai dar menos do que 2,1%, sendo que você está correndo um risco muito maior nessa crise aí, né, de estar quebrando esse banquinho e você não podendo depois retirar o dinheiro que você investiu, porque o banquinho está em processo de falência. Vocês vão ver ali também vários juntos, né? O LCI, o LCA, o LC, que são letras de crédito. Letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio, agropecuário e letra de crédito padrão. E o CRA e o CRI são basicamente iguais, o LCI e o LCA. A diferença entre um e outro é que um é emitido pelo banco e um é emitido pela seguradora. Então, o banco faz LCIs e LCAs, né? O banco empresta dinheiro para o mercado imobiliário e para o mercado agropecuário. E através do CRA e do CRI, você pode apostar que isso aí vai ser pago. Todos eles rendendo mais ou menos a mesma coisa, o melhor deles rendendo aí 2,37%, pensando em colocar e retirar depois de 12 meses. Né? Eu fiz isso padronizado para todos esses rendimentos aqui, colocando e tirando para ver como fica o rendimento diretamente comparado. O LCI, LCA, CRA, CRI, eles têm um risco variável também de acordo com qual banco com qual tipo de negócio está sendo investido, mas no geral eles têm ali mais ou menos o mesmo retorno, mas mudam os riscos. Os debêntures são quando você empresta dinheiro para uma empresa diretamente. Não é a mesma coisa dos CDBs, né? Porque você está colocando dinheiro seu investido no seu nome no banco. Um exemplo esdrúxulo. Ei, Itaú, tá precisando de milão aí? Toma aqui R$1.000 para você. E aí o Itaú vai usar esse dinheiro e depois vai trazer esse dinheiro de volta para você com uma porcentagem em cima. Normalmente o debenture ele rende melhor do que esses outros todos que a gente falou. Então, no caso ali, está sendo o IPCA, que é um índice da inflação. Então, no caso agora a inflação está negativa, mas o normal é ela ser positiva mesmo. Só que além dessa inflação, 3,65% em cima disso. Então, já é melhor do que tudo que a gente viu até ali, né? Se você pensar que a inflação é o 0 a 0, o seu poder de compra do seu dinheiro vai estar 0 a 0 e mais 3,65% em cima disso. Temos também ali embaixo o que seria talvez a segunda melhor opção, na minha opinião, porque você está no risco mínimo, que é o risco do Brasil, né? O risco de default mínimo, que é o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Então, tudo que tiver Tesouro, você está investindo diretamente no Brasil, igual o Treasury nos Estados Unidos. Tesouro Prefixado, ele te fala assim, eu vou te pagar 5% ao ano. Não importa o que aconteça. Não importa a CDI, não importa a inflação, eu vou te pagar 5% ao ano. Então, é uma coisa um pouco arriscada. Se você está pensando que a gente vai ter uma recessão, né, um período de nada cresce, nada muda, nada cai, nada cresce, então talvez seja interessante, mas você nunca pode prever o futuro. Então, o Tesouro Prefixado, às vezes, quando ele está lá em cima, igual no começo do ano ele estava lá 9% ao ano, às vezes compensa. Mas então eu coloquei esse triângulo em cima exatamente falando que ele tem mais risco, né, mas ele também pode ter mais retorno. Depende de quando você compra, depende da marcação a mercado, que acontece também no Tesouro IPCA+, né? Só que, se eu fosse julgar de todos esses, Tesouro Selic talvez seja o melhor para deixar o seu dinheiro de acesso rápido, e o Tesouro IPCA seria a minha renda fixa favorita, pelo sentido de rendimento e de você poder usar essa marcação a mercado a seu favor. Eu vou fazer mais para frente um vídeo falando só sobre Tesouro IPCA, marcação a mercado, quando se torna oportunidade ou não. Tesouro IPCA+, se colocar seu dinheiro agora e tirar daqui a um ano, fica entre 3,96% e 4,75%, né? Enquanto que o Tesouro Pré-fixado, usando o aplicativo Renda Fixa, tá? Que vocês podem baixar também e fazer o mesmo teste. De tudo isso, o que eu entenderia? Tesouro Selic, ótima opção. Tesouro IPCA, ótima opção. Boas opções para mim seriam Tesouro Pré-fixado, CDB de banco, Nubank, jamais poupança, né? Um pouquinho mais de risco e 90% do retorno, não faz sentido nenhum.
e o resto eu acho que é um pouco aventuroso demais. Nem eu, nem ninguém recomendamos esses outros aí para quem é pessoa física, né? O que existe, realmente, são fundos de renda fixa, onde um banco organiza suas economias, faz vários LCIs e LCAs, usando uma quantidade gigantesca de dinheiro, que você como pessoa física não teria, e aí ele vende para você cota desse fundo, né? Fala assim, ó, eu fiz esse empréstimo aqui de 100 milhões para todas as empresas, e se você quiser, você coloca aí 5 mil e a porcentagem que você pegar, eu te pago daqui a um tempo. Ah, beleza, então eu vou botar meu dinheiro num fundo que compre LCI, LCA, CRA, CRI. Pode ser, só que o problema é que todos esses fundos cobram taxa de administração. Mais ou menos ali entre 0,5%, acho que o menor que eu vi foi 0,42%, até 1%, até 2% ao ano. E aí, o negócio rende 2,37% ao ano e te comem 0,5%. Você voltou para o Tesouro Selic. Invista você mesmo, se for para isso aí, né? Pessoalmente, nenhum desses é investimento de fato. Isso aqui são ótimas ideias para você deixar aquela parte do seu dinheiro parada, reservada, uma reserva de emergência, que eu vou explicar mais para frente o que é. Mas isso aqui seriam as opções mais seguras, porém com menor retorno hoje no Brasil.